O misterioso nascimento de Jesus. Capítulo 9. Jesus não nasceu de mulher. Segunda parte. No vídeo anterior, falamos sobre a possibilidade de Maria, a mãe de Jesus, ter tido uma gravidez psicológica. Baseamos essa nossa suposição no que o Mestre revelou e ficou registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 11. Ele revelou indiretamente que não era nascido de mulher. Foi esta contestação que deu o título ao presente capítulo. Em nossa fictícia máquina do tempo, chegamos à noite do Natal de Jesus. Comprovamos que somente José e Maria estavam ali no estábulo, um lugar onde ninguém poderia supor ter nascido ali um ser humano, já que era somente um abrigo de animais. Assim tudo ocorreu da maneira mais sigilosa possível, de acordo com o propósito de Deus. Temos ainda uma argumentação sobre o diálogo do anjo Gabriel e a Virgem Maria. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda eram crianças quando Jesus veio ao mundo. Portanto, não foram testemunhas oculares do evento. Por outro lado, muito do que foi escrito por eles baseou-se no conhecimento que tinham à época, segundo o que ouviram falar. Por isso descreveram sobre o nascimento de Jesus como um fato natural. É claro que os detalhes do ocorrido ficou por conta da ilação deles, embora a narrativa dos fatos principais tenha sido sob inspiração do Espírito Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Assim, o segredo sagrado permaneceu resguardado. É claro que não poderia ter sido de maneira diferente. Num ambiente como aquele, sem a ajuda de obstetra, como iriam se arranjar se o parto realmente fosse ocorrer? José e Maria eram jovens inexperientes. Além do mais, como soubemos, as mulheres daquele tempo davam à luz com muita dificuldade, com muito sofrimento, apesar de toda a ajuda que recebiam. Outras declarações de Jesus sobre ter descido do céu vamos transcrever agora. Diz ele em João, capítulo 3, Ademais, nenhum homem ascendeu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Digo-vos em toda a verdade, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos deu o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, portanto, Senhor, dá-nos sempre este pão. Jesus disse-lhes, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem exerce fé em mim não terá mais sede, porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Foi dessa maneira que Jesus contrastou o pão que desceu do céu com o maná consumido pelos israelitas no ermo e declarara explicitamente quem era o pão vivo que desceu do céu. Outra observação que repetimos é que não foi por coincidência o nome da cidade de Belém significar etimologicamente casa de pão, pois foi nesta casa que surgiu o pão que desceu do céu e que dá vida a toda a humanidade.